Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num tema que parece complicado, a citologia inflamatória, e transformá-lo numa investigação, quase uma história de detetive. Sabe quando aparece aquele termo no laudo, inflamação, e a gente fica na dúvida do que aquilo quer dizer na prática? Bom, esta análise é para a gente decifrar isso de uma vez por todas. A proposta é essa. Vamos nos transformar em detetives microscópicos para decifrar as pistas que as nossas próprias células deixam para trás. Primeiro de tudo, todo bom detetive precisa entender a cena do crime. E pra gente, essa cena é o próprio processo de inflamação. Pensa na inflamação como se fosse o sistema de resposta a emergências do corpo. Aconteceu alguma coisa, uma lesão, uma infecção, e o corpo imediatamente recruta as células da corrente sanguínea para mandar para o local e resolver o problema. É, no fundo, uma reação de defesa. E essa resposta pode acontecer de duas formas. Tem a inflamação aguda, que é uma resposta super rápida a um alarme que toca e logo desliga, e tem a inflamação crônica, que é uma coisa mais lenta que se arrasta por mais tempo. E olha que interessante, como em toda investigação, o caso recebe nomes diferentes. Se a gente já sabe quem é o culpado, o agente que está causando tudo, o nome é vaginite. Agora, se a causa ainda é um mistério, aí o caso é classificado como vaginose. A cena da nossa investigação é um lugar especialmente vulnerável. Vários fatores contribuem para isso, como os ciclos hormonais, a própria anatomia do local e até mudanças que vêm com a idade, tipo na pós-menopausa. Tudo isso pode deixar a área mais propensa a inflamações. Ok, então vamos lá. Quem são os primeiros a chegar nessa cena quando algo acontece? As primeiras pistas aparecem num fluido que tem um nome um pouco complicado, exudato leucocitário. Mas, na verdade, é só um acúmulo de glóbulos brancos, que são como as forças de segurança do nosso corpo. E é identificando quem está ali que a gente começa a entender a situação. Essa imagem aqui funciona como a nossa sala de reconhecimento. A gente consegue ver os principais agentes em ação. Tem os neutrófilos, que são a linha de frente, os linfócitos, que são tipo as forças especiais mais estratégicos, e os histiócitos, que são a equipe de limpeza. Cada um tem um papel fundamental. Numa situação aguda, uma batalha rápida, o que a gente mais vê são neutrófilos, a tropa de choque, muitos deles. Mas num caso crônico, uma guerra mais longa, a composição da equipe muda. Aí aparecem mais linfócitos e histiócitos, que têm uma ação mais estratégica e de reparo. Essa equipe de resposta já nos diz muita coisa. Mas as pistas mais importantes, os maiores segredos, estão escondidos nas células que já estavam ali, as células do epitélio. Agora, vamos analisar nossa primeira grande pista, que pode mudar o rumo de toda a investigação, o tipo de célula que a gente encontra na cena. Por exemplo, em uma mulher em idade reprodutiva, o normal é achar células das camadas mais de cima, as superficiais. Se de repente a gente encontra células da camada profunda, as parabasais, opa, isso é um grande sinal de alerta. Significa que a barreira protetora de cima foi perdida. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito brilhante. A erosão é como se fosse um arranhão na superfície, um dano mais leve. Agora, a ulceração, aí a ferida é bem mais profunda. Já atravessou a primeira linha de defesa. Ok, agora vamos dar um zoom ainda maior. Vamos ver bem de pertinho como as células se comportam quando estão sob estresse, sob ataque. O ponto crucial aqui é o seguinte: a gente consegue ver se uma célula está desistindo e se degenerando, ou se ela está ativamente lutando, se tornando reativa. É a diferença entre uma célula que se entrega e outra que se prepara para a batalha. E aqui a gente vê isso na prática. Olha só a comparação. De um lado, uma célula degenerativa, com o citoplasma pálido, meio que se desfazendo. Do outro, uma célula reativa, em modo de luta total, com o núcleo bem escuro e proeminente. Ela está armada até os dentes para a briga. Agora, vamos para a peça final do nosso quebra-cabeça, o próprio ambiente. Porque, veja bem, nem todo mundo que está na cena do crime é culpado. Alguns, na verdade, são os guardiões. É fundamental a gente entender que o ecossistema vaginal é uma comunidade imensa e complexa de micro-organismos. E a grande maioria deles não é inimiga. Muito pelo contrário, eles fazem parte da equipe de segurança local. E os guardiões-chave aqui são as bactérias do gênero Lactobacillus. Eles são a nossa força de defesa. Eles se alimentam do glicogênio das células e, nesse processo, produzem ácido lático. E é esse ácido que mantém o pH da região bem baixo, bem ácido, o que cria um ambiente super hostil para invasores. Ou seja,
todo esse ecossistema depende de um equilíbrio muito delicado para funcionar direito e proteger o corpo. A presença desses lactobacilos é um dos mecanismos de defesa mais incríveis que existem. E essa reflexão nos leva à pergunta final e mais crítica da nossa investigação de hoje. Uma pergunta que já prepara o cenário para o próximo mistério que a gente precisa desvendar.